a gente está vivendo um momento de transição no mundo da inteligência artificial. E essa transição, você comentou que as coisas não foram tanto na direção que a gente tinha previsto. Eu vou dizer para você que elas foram. Porque eu lembro que um dos episódios que eu gravei aqui foi sobre o que era chamado de Q-Star. Você lembra disso? Isso, que era o Q-Learn. A gente até mostrou pra galera como Isso. funcionava o algoritmo e tudo. Exatamente. Né? Q-Star. Então, eu acho que nesse a gente acertou 100%. Q-Learn é o nome do algoritmo tradicional. A gente usa até na indústria do petróleo. Isso. Eu usei Q-Learn várias vezes. E aí o Sam Altman, né, para colocar dentro da OpenAI, ele chamou de Q-Star, que é a mesma coisa, só que com nome diferente. Exato. Então, como é que é o negócio, né? A gente, na primeira fase dos algoritmos de linguagem, que são esses que produzem texto, e eventualmente trocando o texto por pixels, eles produzem imagens, e sequenciando imagens, eles produzem vídeo, eles funcionavam e ainda funcionam da seguinte maneira. Imagina que eu treinei eu tenho aqui um grande repositório de informações, e eu treinei um algoritmo para tentar mimetizar as estruturas discursivas, a forma com que as coisas acontecem nessa base. Para eu fazer isso, qual é a técnica central? A técnica central é um negócio chamado atenção, que basicamente lembra o que a gente entende por memória de trabalho, que é o processo de você manter um trecho daquele discurso na sua mente e você vai processando aquilo conforme você vai falando com as pessoas, né, argumentando e assim por diante. Uhum. Aqui no caso, a gente tem a janela de contexto, isso é o elemento fundamental. Então, por exemplo, o sujeito te pede uma coisa no prompt, o algoritmo vai levar em consideração aquela coisa para ele complementar, e ele vai buscar complementar maximizando, ou seja, tentando otimizar a qualidade da associação de cada palavra. Então, ou seja, ele põe uma palavra que tem que fazer sentido à luz do resto. Aí a próxima palavra tem que fazer sentido à luz dessa daqui e do resto. E assim ele vai fazendo, e essa associação de palavras gera um texto coerente. O que isso traz de relevante? Há uma percepção clara de coerência. Clara. Por quê? Uma coisa que a gente já falou aqui. Porque o cérebro da gente é estruturado de uma forma que quando a gente vê as coisas assim, a gente entende elas coerentemente. É tipo quando a gente olha para a nuvem e a gente vê uma forma na nuvem. Isso. E a gente é forçados, assim, é uma coisa inconsciente. Mas a pareidolia. Exato, a fazer uma associação e assim por diante. É porque o cérebro ele funciona com reconhecimento de padrão, né? Claro, exatamente. E é isso que o sucesso das IAs, em imitar o cérebro é isso, né? Em reconhecer padrão, né? Exatamente. Aí, então, isso gera um fluxo único. Assim, vai... Só uma coisa, o Álvaro falou aqui de janela de contexto, galera. Janela de contexto, pra quem não sabe, é onde você escreve o prompt ali, no chat GPT. O Palmeiras tem Mundial, aquilo ali, o nome técnico, vamos dizer, é janela de contexto. E é isso que importa, o centro daquele negócio. Então, se a gente for ver, isso gera um fluxo único de palavras, que ele vai associando. Mas olha só, quando a gente pergunta, esse algoritmo de fato está pensando no sentido humano, que é uma discussão filosófica meio cansativa hoje em dia, eu acho que já passou a era dela. Você acha que já passou? A gente pode discuti-la, mas eu acho que já passou um tanto. Porque quando a gente olha para Você colocou um papagaio aqui? Quando a gente porque olha o Fábio isso... Akita, né? O famoso Fábio Akita, ele fala que a IA nada mais é do que um papagaio. Falante. Vamos discutir isso aí. Eu discordo veementemente. Não, tem um pessoal que discorda. Discordo veementemente. Eu vou dizer até por quê. Então, quando eu olho esse modelo, ele é um papagaio falante, igual o Fábio está dizendo. É isso mesmo? É um papagaio estocástico. Quem disse isso foi o... Papagaio estocástico. Papagaio estocástico não foi eu mesmo? Hã? Não foi eu mesmo. Não, acho que foi você, mas teve um cara na gringa que falou, né? Não. Bom, sei lá. Acho que não. Papagaio estocástico, né? Porque o Akita, eu sei que ele fala do papagaio falante, né? Papagaio, você vai em cima do papagaio lá. Foi eu que inventei isso. Foi? Então pronto aí, ó. Tem tantas dessas que eu que inventei, depois eu vi os outros usando. Aí, ó. Depois, tem umas que até eu preciso olhar minha anotação para ver se realmente eu tinha falado aqui, mas eu tinha escrito na Folha de São Paulo. Mas não importa. Papagaio estocástico. O problema disso é que se eu gero um fluxo contínuo de signos, eu não tenho um espaço representacional. Vamos pensar num cérebro. Eu imagino uma pessoa que ela é muito inteligente, blá, mas você pergunta uma coisa para ela é como se você apertasse um botão nela e ela fizesse assim.
ela não tem um espaço representacional para, por exemplo, processar algo que dependa de várias etapas lógicas. Então, por exemplo, solucionar uma coisa bobinha, uma equação de segundo grau, de escola. Ela não consegue, porque ela não dá esses passos, ela só solta tudo ao mesmo tempo, é o papagaio estocástico. Essa é a primeira fase, a fase ChatGPT. A fase que, inclusive, chega em coisas incríveis, como, por exemplo, o V3 da DeepSeek. É um algoritmo de linguagem. Tem muitos algoritmos de linguagem por aí. Tem o Claude, tem grandes algoritmos de linguagem. Eles funcionam assim. Passa, por favor, Cris. Desculpa. Tem uma coisa aqui, já bom que você passou para o lado errado, segura um pouquinho. Tem dois autores que eu gosto muito, que são Kahneman e Tversky. O Kahneman, inclusive, ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002 e que desenvolveram a ideia de que o cérebro funciona coordenando dois sistemas de raciocínio. Um que é um mais intuitivo ou pré-conotativo, que você usa no primeiro momento para associar as coisas, para eliminar as hipóteses mais absurdas do raciocínio. Sim. E só depois que você entra no segundo modo de pensamento, que é o mais racional, no qual você faz análise, aí você pensa em etapas e assim por diante. Então, fazendo uma analogia, a primeira fase dos modelos de linguagem, dos algoritmos contemporâneos, é a do pensamento intuitivo. Então não é que um algoritmo do tipo ChatGPT é burro ou qualquer coisa. Não, ele age como um sistema intuitivo. Ele é bom para cuspir associações muito relevantes, porém ele é ruim para raciocinar. Pode passar. E aqui, né, só antes de passar, você colocou uma coisinha aqui que é muito interessante, né? Que, por exemplo, né, o pessoal, o inglês ele vai melhor do que no português, né? Sim. Por causa desse lance de palavras, né? E até o pessoal entender, cara, você pergunta assim, por exemplo, quais são os planetas do sistema solar? Às vezes você pergunta para ele, o ChatGPT ele coloca Lua, Ganimedes, o nome de luas. Mas é porque todas essas palavras, na matrizona dele, estão meio perto. Exatamente. Então ele pegou, escolheu aquela ali e jogou, né? Exato. E aí vai de você... É nesse sentido que ele é estocástico, ele não tem uma representação semântica. Mas aí se você coloca em inglês a mesma pergunta, talvez ele vá mais direto, porque aí tem um problema de semântica do português. Exato. E tudo, né? De palavras tem muitos sinônimos e coisas do tipo, né? Sim, mas sobretudo porque tem mais texto em inglês, então, consequentemente, quanto mais você processa, mais você tem precisão, porque mais você gera distância entre as palavras na representação interna dele e a associação nas palavras que são categoricamente semelhantes. Então é isso que acontece. Ah, não, é isso mesmo. Porque ontem eu conversei com o Hindenburg, Melão, e com o Kenão, entendeu? Então eles até falaram esse negócio aí, algumas coisas que o De Alexandre falou aqui, ó, você aprendeu isso lá. Foi isso mesmo, De Alexandre. Algumas coisas que nós discutimos lá, eu vou trazer até aqui pra gente ver a sua opinião. Perfeito. Você podia estar lá com a gente também, ia ser legal. Tá bom.